Aqui o resumo da história do corpo de Alcha que os gregos e romanos intitularam Igreja. Parte 3. A expansão do corpo. Resumidamente, desde a pregação de Estevão, no ano 35 depois de Alcha, até o concílio de Jerusalém, que é Yal-Shalaim, no arcaico, 50 anos depois de Alcha, houve esse concílio. Entramos agora em uma época da história do corpo dos Eldins. E, resumidamente, nessa época decidiu-se a importantíssima questão: se os Eldins devia continuar como uma obscura seita judaica, como assim diziam os que tomavam conta do templo lá em Jerusalém, ou permanecesse para sempre abertas a todo mundo, fazer o Ide de Alcha. Quando se iniciou este período, a proclamação do Evangelho estava limitada à cidade de Jerusalém e às aldeias próximas. Aldeias, lembra tribos, né? Muito semelhantes. Membros do corpo eram todos Yaldins, por nascimento ou por adoção. Quando terminou o corpo, já se havia estabelecido na Síria, na Ásia Menor, e havia alcançado a Europa. Além disso, os Yaldins, que é chamado judeus, em alguns casos predominavam os gentios. O idioma usado era na Palestina era o hebraico ou o aramaico, uma linguagem mais distinta. Porém, em outras regiões, estudamos as épocas. Em outras regiões mais povoadas, o idioma era usado o grego. Então, era a linguagem mais comum. Entende, irmão? Então, o corpo em Jerusalém surgiu na queixa contra o critério adotado da distribuição dos auxílios aos pobres, que é o verdadeiro jejum, pois as famílias judaicas com gregos, aquelas misturebas, os helenistas, eram prejudicadas. Então os apóstolos convocaram o corpo e propuseram a escolha de uma comissão de 7 homens, ou 7 jovens, para cuidar dos assuntos de ordem material. Então veja que eles organizaram ali 7 líderes, 7 responsáveis para cuidar da parte do jejum, que é amparar os pobres, não é? Para cuidar dos assuntos de ordem material. Esse plano foi adotado e os 7 homens foram escolhidos, são eles, não é? O Estevão, o jovem Estevão, que foi martirizado cedo, né? O homem cheio, o jovem cheio de caminhada, certeza, fé e cheio de ideal. Apesar de haver sido escolhido para um trabalho secular, ele era um segundo plano, um trabalho secular. Bem depressa atraiu as atenções de todos para o seu trabalho de pregador. Então você vê que os apóstolos escolheram ele para fazer parte dos 7 jovens, para dar assistência à parte material, né? Quem precisa, quem não precisa, etc. Mas o chamado deles, olha que interessante, era de pregador. Você vê que os apóstolos, você vê que o homem ele vê uma coisa e Al vê outra, né? O dom que tinha em Estevão era o dom de pregar, missionário. Entende? Esse era um homem instrumento na mão de Al de missão. Então ele era cheio da caminhada, ele tinha certeza do que fazia e também cheio de alma. Então ele desenvolveu rapidamente, entende? As atenções dele para o trabalho de pregação. Então ele dá acusação levantada contra ele quando foi preso pelas autoridades judaicas, os sinédrios, os sacerdotes, e da sua mensagem de defesa. É evidente que Estevão proclamou o Yahshua como o Salvador, o Machia, ungido, correto? Não somente para os Yaldins, mas também para os gentios. Parece que Estevão foi o primeiro membro do corpo a ter visão do Evangelho, ou seja, da Torá, da explicação da Torá, do Evangelho,
para o mundo inteiro. Esse ideal levou ao martírio. Quando ele abriu a mente e os olhos, entendeu que o evangelho da Torá, de que Yahshua explicou, deveria ir para as nações, Satanás não perdeu tempo e o martirizou. Então, quanto mais perto da verdade, mais odiado, mais próximo do martírio. É o que está escrito aqui. Então, quando ele chegou no ideal do evangelho, isso levou ele ao martírio. Entre aqueles que ouviram a defesa de Estevão, ele também tentou se defender, mas quando o ídolo do mundo cega o entendimento dos homens, os homens não enxergam nada, isso levou Estevão à morte. Então, ao ouvir a defesa de Estevão, os religiosos, e que se encolerizaram, ou seja, iraram-se com as suas palavras sinceras. Você vê que a hipocrisia do sinédrio, dos sacerdotes, foi tanta que eles odiaram a sinceridade que saiu dos lábios de Estevão. É isso que provoca a ira dos inimigos, dos seguidores da serpente, não é? Mas foi essa ira também que Caim trouxe contra o seu irmão Abel, entende? Contra os filhos, contra Daniel, melhor, contra Davi e assim por diante. Os que têm hipocrisia sempre vão odiar os que têm a sinceridade. Mas incompatíveis com a mentalidade judaica daquelas manhãs. Estava um jovem de Tarso, que é Paulo, cidade das costas da Ásia Menor, chamado Saulo, Saul. Esse jovem havia sido educado sob a orientação do famoso Gamaliel, conhecido e respeitado intérprete da Torá, judaica. Saulo participou do apedrejamento de Estevão e logo a seguir fez-se chefe terrível do obstinado perseguição contra os discípulos ou os alunos de Yahshua, prendendo e açoitando homens e mulheres. Essa era a funcionalidade de Paulo quando ele aprendeu na escola de Gamaliel. Em Jerusalém, desenvolveu-se nessa ocasião, os seus membros dispersaram-se por vários lugares da região. Entretanto, onde quer que chegassem, a fama dele já estava exposta a Samaria ou a Damasco, ou o lingíquo Antioquia da Síria. Eles se constituíam em pregadores do evangelho e estabeleciam o corpo, reuniões dos Eldins. Dessa forma, o ódio feroz de Saul era um fator favorável à propagação do evangelho do corpo. Quanto mais perseguição, mais o corpo crescia, porque eles tinham que fugir e onde eles chegavam, o evangelho era anunciado. Na lista dos 7 jovens escolhidos para administrarem os bens do corpo, ou seja, o jejum, que era o arrecadamento para lembrar dos pobres que estavam no meio do corpo de Yahshua, então tinha 7 homens, 7 jovens que organizavam esse trabalho, né, que distribuíam no pé dos apóstolos e daí se repartia entre todo o corpo. Não era um só que recebia algo, não. Era todos. Então veja bem, além de Estevão encontramos Felipe, um dos 12 apóstolos. Depois da morte de Estevão, Felipe refugiou-se entre os samaritanos, um povo mestiço, que não era nem judeu nem gentil, e por isso mesmo desprezado pelos judeus. O fato significativo de Felipe começar a pregar o evangelho aos samaritanos demonstra que ele se havia libertado do preconceito religioso judaico. Então Felipe, ele estabeleceu um corpo em Samaria, a qual foi reconhecido pelos apóstolos Pedro e Johanna. Foi essa o primeiro corpo. Então você vê que o primeiro corpo, a primeira igreja, reunir mesmo, foi em Samaria, né? Quando Felipe estabeleceu ali o lugar de encontro. Fora dos circuitos judaicos, certo? Em Samaria foi o primeiro lugar fora do circuito judaico. Contudo, não era exatamente uma igreja composta de membros genuinamente gentios, entende? Não era de um corpo de gentios, certo? Mais tarde encontramos Felipe a pregar e a estabelecer o corpo nas cidades costeiras de Gaza, Jope, Cesareia. Essas possuíram densa população judaica. Nessas cidades, forçavelmente, o evangelho teria de entrar em contato com o mundo pagão.
Em uma de suas viagens relacionadas com a inspeção do corpo, Pedro chegou a Jope, cidade. Então veja bem, você vê que era ali em Samaria, na região de Gaza, Jope de Cesareia, era um corpo estritamente judaico. Eles entenderam o chamado para a Torá. Então a cidade de Jope era situada no litoral. E ali havia a Tabita, ou Dorcas, ela foi revivida numa oração que Pedro fez, né, quando ele permanecia ali na companhia de Simão e o curtidor. O fato de Pedro, sendo judeu, permanecer em companhia de um curtidor significa que Pedro se libertara das restrições e regras dos costumes judaicos, pois todos os que tinham o ofício de curtidor eram todos os que eram considerados imundos pela lei cerimonial que está na Torá. Compreende, irmão? Lembra aquela parte do porco, dos animais impuros, que era uma tipologia dos gregos, europeus, gentios que não guardavam a Torá? Então, o curtidor, ele era dessa linhagem, os imundos. Então, ali Pedro enxergou e se libertou dessa parte da lei cerimonial, porque ele viu que Alves cumpriu a lei cerimonial. Ele morreu como o cordeiro em sacrifício por todos os pecados de todos os homens, ou seja, todos os homens são iguais diante de Yahweh. Foi em Jope que Pedro teve a visão do que parecia ser um grande lenço que descia de 4 pontas, que é o Yod Revavé, no qual havia de todos os animais. E foi dirigido a uma voz que dizia: Não faças tu imundo ao que Al purificou. Nessa ocasião chegaram a Jope mensageiros vindo de Cesareia, que fica a cerca de 48 quilômetros ao norte, e pediram a Pedro que fosse instruir a Cornélio, centurião, um oficial romano temente a Ial. Tem muita gente que ela está nas suas religiões e ela se demonstra tementes ao Criador e não deixa de ir lá levar essa mensagem para ela. Entende? Não julga você o homem, deixa Ial julgar. Compreende, irmão? Shalaim. Depois continua aí a parte.